Bom, nesse vídeo aqui, vamos entender o que pode e o que não pode no nosso sistema. Óbvio que o nosso sistema tem muitas regras, tem muitas coisas que podemos fazer e muitas que também não podemos fazer. Por isso, nesse vídeo, eu vou dar apenas 9 exemplos do que se pode fazer e também 9 exemplos do que se não pode fazer. Todas essas e mais informações vocês podem ler no FAQ do nosso sistema, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Bom, a primeira coisa que temos que entender é que o nosso sistema ele não é perfeito, mas sim, ele é muito justo. Se está certo, está certo. Se está errado, está errado. O nosso sistema é programado para ação e reação. Se você fez certo, não acontece nada. Se você fez errado, ele vai fazer o que é programado. Algumas pessoas cometem erros e são bloqueados ou perdem valores e não conseguem entender por quê. Isso porque eles não se atentaram às regras, descumpriram alguma regra. Como já foi dito, o nosso sistema ele é uma programação, ele não tem sentimentos. Ele não vai saber se um erro seu foi mal intencionado ou se foi por falta de conhecimento. Ele simplesmente vai reagir conforme foi programado. Bom, então aqui temos uma lista de ações que podemos fazer novamente. Novamente reforçando, aqui eu estou apenas com as dúvidas mais frequentes, as perguntas mais frequentes que recebemos no sistema. E certamente teremos mais dúvidas que não estarão listadas aqui, que você pode consultar ao nosso FAQ ou falando com um consultor. Podemos fazer novamente. Deixar render para sempre nos 50%. O benefício de crescimento de 50% da primeira doação não é para sempre, mas sim, podemos deixar que tenhamos crescimento por mais de 30 dias, até que o MMM determine encerrado esse crescimento. Devemos entender que a palavra para sempre, ou a palavra vitalícia, é uma palavra muito forte, e o nosso benefício é um benefício temporário, que vai se terminar em um tempo indeterminado. Quando esse benefício se encerrar, o sistema vai nos enviar um comunicado e todas as pessoas que têm saldos nesse rendimento vão ter os seus rendimentos paralisados e precisarão solicitar uma doação e, se desejarem, fazer uma nova doação. Trocar carteiras ou ter mais que uma. Podemos ter quantas carteiras quisermos. Contas para recebimentos, não cadastros no MMM, desde que todas as carteiras sejam exclusivamente para uso nesse cadastro do MMM. É essencial que tenhamos mais que uma conta cadastrada no nosso sistema, mais que uma carteira, pois assim temos mais segurança e temos mais praticidade na hora de cumprir as nossas doações. Mas cada carteira deve ser usada apenas para a sua própria conta e nunca deve ser usada em uma outra conta, nem mesmo para testes. Fazer várias doações. Podemos doar quantas vezes quisermos, lembrando que só a primeira cresce 50% e só a primeira não para de crescer em 30 dias. Participar pessoas da mesma casa. Sim, podemos cadastrar parentes e amigos em nossa própria casa, e sendo eles nossos referidos, desde que sigamos corretamente as regras que constam no nosso FAQ. Basicamente, as regras de cadastro dizem o seguinte, que não devemos nos beneficiar com dinheiro em comum, com o dinheiro vindo de uma renda familiar, de um mesmo vínculo financeiro familiar. Neste caso, o nosso referido, que mora em nossa mesma casa, não deve fazer uma doação igual ou superior à nossa. Colocar o GA em mais de uma conta. Sim, pode-se usar o mesmo aparelho celular para habilitar a opção de segurança GA para quantas contas quisermos, compreendendo que sempre precisaremos ter o aparelho em mãos para que possamos acessar a conta com o código. Podemos ter 2, 3, quantas contas quisermos do MMM ou contas de carteiras, todos com códigos no mesmo aparelho celular. Isso não causa problema algum, já que o aparelho celular indefere do aparelho que está acessando a conta do MMM. Administrar contas de referidos. Administrar não é o mesmo que controlar. Quando temos um referido que tem dificuldade, devemos habilitar a função tornar meu orientador meu administrador e não usar os dados de login para adentrar em todas as contas de nós administrados. Quando você cria uma conta, o sistema reconhece o seu IP como titular deste computador. E quando você abre contas de terceiros no seu computador, o sistema pode entender que você está criando contas falsas, mesmo isso não sendo verdade. Trocar de orientador.
Se você nunca falou com o seu orientador, isso não quer dizer que ele seja um mau orientador. Você entrou depois, deve ter a iniciativa de tentar entrar em contato. Mas caso tente sem sucesso ou não ache as respostas satisfatórias, pode sim trocar de orientador. Basta acessar o chat e solicitar mais instruções para isso. Não devemos julgar o nosso orientador antes mesmo de conhecê-lo, pois, como já foi dito, você conheceu o sistema depois dele. Muitas vezes a pessoa que está indicada como seu orientador nem faz conhecimento de seu cadastro. Por isso, você deve entrar em contato com ele. Usar conta bancária. Não recomendamos usar conta bancária, por motivos que dariam um livro ou um longa-metragem. Mas se assim desejar, podemos sim usar conta bancária normalmente. Relembrando que com conta bancária você participa apenas com brasileiros, e por isso os seus pedidos de doação e pedidos de recebimento podem demorar bem mais do que quando se usa Bitcoin. Doar em reais e converter depois. Temos a ferramenta Conversão de Mavos, mas essa ferramenta serve para nos proteger de percas ao longo prazo, e não para termos ganhos maiores do que os ganhos já oferecidos, que já são muito bons. Quando usamos a ferramenta de conversão de Mavros, devemos ter ciência do que estamos fazendo, pois, da mesma forma que podemos nos proteger, também podemos nos prejudicar se não soubermos o que estamos fazendo. Por isso, é altamente recomendado fazermos a conversão apenas uma vez e deixarmos apenas em uma moeda. Vamos agora para a lista de ações que não podemos fazer de forma alguma. Novamente reforçando, essa lista é bem maior, e nesse vídeo citei apenas 9 das dúvidas mais frequentes, e a maioria dessas causa o bloqueio da nossa conta e algumas podem até causar o nosso banimento. Deixar render para sempre nos 30%. O nosso crescimento normal é de 30%, e sem dúvida é acima da média de tudo que já vimos até hoje. Mas para que nosso sistema funcione mais e melhor, ele é determinado por apenas 30 dias corridos a partir da data de criação. Quando você faz uma primeira doação, tem rendimento de 50% sem parar em 30 dias, por tempo indeterminado, até que o sistema cancele esse rendimento. Já no rendimento de 30%, temos rendimento por apenas 30 dias corridos a partir da data de criação. Pedir doação 2 vezes, não permitido. Podemos solicitar doação 5 vezes por mês, de acordo com o nosso saldo em Mavros, mas só conseguimos fazer um pedido por vez, ou seja, pedimos, recebemos, escrevemos a carta da felicidade, para só depois poder pedir novamente. Esse item é apenas uma dúvida que causa confusão em algumas pessoas. Pagar a ordem com carteira não registrada. Para evitar fraudes, o sistema precisa saber de onde vem o valor que vamos pagar e para onde vai o valor que vamos receber. Por isso, todas as nossas contas devem ser informadas ao sistema antes de recebermos ou pagarmos uma doação. Como já foi dito, podemos ter mais que uma carteira, porém nunca devemos pagar uma ordem com uma carteira não registrada. Se fizermos isso, vamos ter o bloqueio instantâneo. Contas múltiplas ou mesma carteira para 2 pessoas. Cada pessoa deve ter seu próprio cadastro no MMM. Caso precise criar uma nova conta por erro nos dados, deve excluir a primeira conta imediatamente após criar a segunda. Também é considerado como conta dupla se você usa uma carteira ou dados bancários na mesma conta de uma outra pessoa, seja ela sua referida ou não, seja mesmo IP ou não. Como foi dito no item anterior, quando usamos uma carteira, não podemos usar ela novamente em uma outra conta. Isso é considerado falta grave e causa o bloqueio instantâneo. Doar mais que meu referido no mesmo IP. Não devemos visar bônus quando estamos ajudando um familiar. Se moramos na mesma casa, dividimos o mesmo vínculo financeiro. Por isso, nossos parentes não devem doar valores grandes, para não gerar bônus indevidamente. Bônus indevidos causam bloqueios, e caso o sistema detecte que você está criando esquemas familiares, todos podem ter suas contas banidas. Ter uma conta em cada país. Usar mascarador. Não tente enganar o sistema. Lembre-se que o mascarador é um robô, mas a nossa programação também é. Se você for pego, pode ser banido. E se for banido, perderá todos os valores. Quando você é simplesmente bloqueado, seu valor é devolvido, sem juros
e após ser desbloqueado. Mas quando você é banido, você perderá o seu escritório, perderá todos os valores e terá o IP que foi usado bloqueado, não tendo mais acesso ao nosso site. Enviar valor diferente do solicitado. Se enviamos um valor maior, por engano ou falta de atenção, ficamos desesperados para termos nosso dinheiro de volta. Mas se enviamos valor menor, não devemos esperar que a pessoa aceite na boa, mesmo que for diferença pequena. Da mesma forma que não ficamos contentes quando enviamos valor a mais, também não devemos achar que a pessoa que recebeu a menos vai se sentir satisfeita. Caso façamos isso, devemos entrar em contato com o participante via mensagem, solicitar os dados e enviar a diferença para esse participante. Deixar de cumprir uma ordem.